Quando as pessoas me perguntam o que fazer para alcançar ganhos imediatos em suas empresas, respondo na mesma hora: arrume um mentor. Nos últimos 20 anos, primeiro como presidente e CEO de um negócio de 250 milhões de dólares no mercado editorial, depois como fundador e CEO da minha própria empresa de desenvolvimento de liderança, sempre fiz questão de trabalhar com os melhores e mais brilhantes mentores para obter resultados significativos em termos pessoais e profissionais. Recorrendo a eles, consegui ter acesso à sabedoria, aos insights e à experiência de outras pessoas. Eles compartilham comigo o que aprenderam com os seus êxitos e, o que costuma ser ainda melhor, com seus fracassos. Então, esse é um pedaço do prefácio do livro As Cartas de Bezos, esse prefácio foi feito por Michael Hyatt, CEO da Michael Hyatt Company, também autor ali do livro Esse é o Melhor Ano da Sua Vida, um best-seller do New York Times, em que resumo, acho que, bem essa questão de a vantagem e o resultado que obtemos ao ler também biografias, além de um mentor. Porque, querendo ou não, quando você lê a biografia, pega a história de alguém, é basicamente um mentor que você está tendo ali ao ler aquele livro, porque é uma conversa unilateral, em que você também você não consegue discutir com a pessoa, mas é como se fosse ele estivesse te mentorando através ali da sua história e do que está acontecendo com a vida dele, e mostrando tudo que ele fez, tanto de acerto quanto de erro, que você pode utilizar para evitar que isso aconteça também com a sua vida. E hoje vamos dar continuidade, então essa será a segunda parte do livro As Cartas de Bezos, escrito por Steve Anderson, em que ele pegou as primeiras 22 cartas que Bezos escreveu aos acionistas da Amazon, em que lá ele retirou 14 princípios que fez a Amazon se transformar nessa grande empresa e nesse organismo gigantesco que é hoje. E nessa segunda parte vamos falar do ciclo de crescimento das últimas duas etapas, que seria acelerar e escalar. E agora nós vamos começar pelo princípio 7. E agora entramos num novo ciclo, o ciclo de crescimento, que seria o acelerar. Para a Amazon, acelerar significa pegar alguma coisa que já foi testada e construída e então potencializar seu crescimento. Isso envolve tomar decisões o mais rápido possível para impulsionar uma iniciativa que já foi devidamente analisada. Além disso, é preciso simplificar tudo ao máximo para eliminar qualquer ponto de atrito entre a iniciativa e o mercado. Também é imprescindível usar tecnologia de modo criativo para se mover com agilidade. E entramos logo no princípio número 7, que seria agilizar a tomada de decisão. Onde na carta de 2016, Bezos ele fala que a equipe sênior da Amazon está determinada a manter um ritmo acelerado na tomada de decisão. Nos negócios, a velocidade importa, e além disso, um ambiente de rápida tomada de decisão é mais divertido também. E o Bezos, ele sabe que é preciso adotar tanto uma filosofia quanto uma metodologia para que o processo de tomar decisão seja o mais eficiente possível. E na carta de 2015, ele apresenta aqui uma metodologia que ele desenvolveu, acredito, principalmente essa questão de tomar decisão. Então, as famosas decisões do tipo 1, tipo 2, que ele representa como as portas, né? A porta de uma via e portas que você pode ir e voltar dentro quando toma aquela decisão. A estratégia de Bezos quanto a tomar a decisão começa por reconhecer que nem todas as decisões devem ser tratadas da mesma forma. Quando se age assim, perde-se tempo e aumentam os riscos inesperados. E Bezos ele resolve o dilema articulando dois tipos de decisão. Então, a decisão do tipo 1, que são as mais importantes, que implicam graves consequências e não permitem que se voltem atrás. São as portas de uma via, em que se você mudar, provavelmente impacta diretamente no modelo de negócio, num produto core da sua empresa, e pode ter um impacto negativo muito grande se feito da maneira errada. E decisões do tipo 2, que são aquelas que podem ser mudadas ou revertidas sem que isso seja considerado o fim do mundo. São as portas de duas vias, em que você pode atravessar ela e depois voltar se viu que deu errado, alguma coisa assim. São aquelas pequenas alterações, produtos ou pequenos testes que são feitos no dia a dia.
Bezos sabe que, em geral, as falhas não são fatais, nem as decisões irreversíveis. Por isso, ele incentiva que as pessoas a tomar as decisões depressa, entendendo que a maioria delas é do tipo 2. Nós não temos todas as respostas, mas eis aqui algumas reflexões. Então ele traz agora 3 pontos muito importantes sobre essa questão de tomar de decisão. Em primeiro lugar, nunca adote uma abordagem única quanto a tomar de decisão. Muitas são reversíveis, portas que abrem para os dois lados. E nesses casos, o processo pode ser mais ágil. Em segundo lugar, a maioria das decisões precisam ser tomadas com algo em torno de 70% das informações que você gostaria de ter. Se esperar para ter 90%, o mais provável é que você esteja lento demais. Além disso, seja como for, é preciso saber reconhecer e corrigir depressa as decisões ruins. Se você for bom em correção de curso, estar errado pode ser menos custoso do que parece, ao passo que ser lento certamente vai custar caro. Em terceiro lugar, use a expressão discordar e se comprometer. Ela pode economizar muito tempo. Caso você esteja convicto de uma direção específica, mesmo que não haja consenso, é útil dizer o seguinte para o seu colega: sei que discordamos nesse ponto, mas você está disposto a fazer uma aposta comigo? Discordar e se comprometer? Quando se chega a esse estágio, ninguém sabe ao certo a resposta, e o mais provável é que você logo consiga um sim. Então isso foi um pedaço da carta de 2016, em que ele apresenta um pouco mais sobre essa tomada de decisão dentro da empresa. E incentivar os funcionários, quando eles são autorizados, né, realmente a agir rápido quando se vem diante de uma decisão tipo 2, isso acelera muito a tomada de decisão e evita as burocracias e depender de um monte de autorização. O ponto-chave aqui é que na Amazon nem todos precisam concordar para que uma decisão seja tomada. Bezos não exige unanimidade. Em vez disso, ele enfatiza a importância de comprometimento quando uma decisão é tomada. Ou seja, é não ficar criticando ou ficar o tempo inteiro apontando problemas que possam acontecer. Se for tomar uma decisão, se comprometa inteiro para fazer que com aquilo aconteça. E o livro continua. Depois de capacitar os funcionários a avaliar e implementar ações com base no tipo de decisão que eles têm diante de si, não é incomum descobrir que as equipes estão gastando menos, assumindo riscos menores e mais sensatos. Funcionários com autonomia para tomar essas decisões do tipo 2 se tornam mais eficientes em suas funções. Que fique claro, não estou sugerindo que você tolere falhas idiotas ou recorrentes. O que sugiro é que tenha uma tendência a agir quando as decisões envolvem riscos pequenos e prejuízos limitados. Então, eles precisam também saber justificar as suas decisões. O mais importante aqui é que os funcionários aprendam a assumir riscos mais sensatos para limitar o potencial nefasto dos erros. E uma metodologia muito bacana apresentada também pelo Bezos, que principalmente para tomar decisões um pouco mais complicadas do tipo 1 ou tipo 2 que envolvem muitas pessoas ou que precisam de algum tipo de investimento, que é a narrativa de 6 páginas, em que ele faz os funcionários elaborarem um memorando de 6 páginas antes de toda reunião em que alguma decisão será tomada. E a narrativa essa de 6 páginas é o primeiro passo no processo de investigação. A pauta pode ser a criação de um novo produto, uma mudança de direção ou a definição de um novo processo. Em qualquer um dos casos, assumir riscos não é brincadeira. Todas as novas ideias são analisadas de forma muito consciente. Uma das características do memorando de 6 páginas é a exigência de que, de acordo com a visão mais ampla de Jeff Bezos, o autor faça uma projeção para o futuro. Há uma mudança de perspectiva. Se trata de pensar não se der certo, mas quando der certo, vai acontecer X. Isso implica uma mudança de mentalidade. As consequências, tanto as positivas quanto as negativas, são pensadas de antemão. E uma outra característica também, a Amazon também costuma pedir a seus funcionários que descubram como colocar as ideias em prática sem qualquer aporte de recursos financeiros. Ou seja, o auge da criatividade. Como colocar aquilo no papel, como tirar do papel e fazer com que ele assuma, né, a sua forma sem algum tipo de investimento alto. E algo para aumentar ainda mais a produtividade, principalmente para avaliar de forma mais precisa também esses memorandos, é que ele estipulou as reuniões que não incluem muita gente, a famosa regra das 2 pizzas, que cada reunião só pode ter no máximo um número de pessoas que dê para alimentar com 2 pizzas.
Assim facilita, né, a tomada de decisão e também evitar que as reuniões demorem muito, porque senão tem muitas pessoas com opiniões diferentes e assim acaba tomando muito tempo da reunião. E por que essa metodologia funciona tão bem para a Amazon? Porque quando todo mundo está autorizado a tomar decisões ágeis, seja do tipo 2, os responsáveis por tomar as decisões do tipo 1, que podem trazer graves consequências, ficam livres para se concentrar no que mais importa no panorama geral. Ou seja, assim libera tempo da tomada de decisão de quem está tomando essas decisões mais complicadas que podem afetar diretamente a empresa. E esse princípio acaba também com 3 propostas de como agilizar a tomada de decisão. O primeiro, você tem algum mecanismo para distinguir entre decisões do tipo 1 e decisão do tipo 2? E todas as suas equipes entendem essa diferença? O segundo ponto, você tem algum sistema em vigor para tomar boas decisões do tipo 1? Qual a sua versão para o memorando de 6 páginas? Terceiro, você tem algum mecanismo em vigor para tomar decisões do tipo 2 com agilidade? E com isso conseguimos simplificar o que é complexo, que esse nada mais é do que o princípio 8. Em que na carta de 2007 o Bezos ele traz um exemplo muito claro sobre esse princípio em um produto deles, que é o Kindle. Então o Kindle torna mais conveniente para os leitores comprar mais livros. Sempre que simplifica alguma coisa e diminui a resistência, você passa a comprar mais. E o que o Kindle faz? Permite ter uma biblioteca, né, uma quantidade absurda de livros na palma da sua mão. Isso lembra bastante, né, querendo ou não, um produto da Apple, né, o famoso iPod, em que foi introduzido bem em algo parecido para disruptar o mercado da música, em que você conseguia ter a maior quantidade de músicas, né, na palma da sua mão ali para você escutar quando quisesse. E outro exemplo muito bem estruturado e muito claro assim na Amazon, que foi o serviço lá de embalagem Frustration Free Packaging que eles desenvolveram, que nada mais é do que eles entregarem, né, principalmente brinquedos, sem aquela dificuldade dele estar todo amarrado na caixa com um pedaço até mesmo de fio ou coisa assim, que dificulta muito, principalmente para as crianças, né, tirarem aqueles brinquedos dentro da caixa. No início, quando os clientes compravam na Amazon, em vez de ir à loja física tradicionais, eles ficavam frustrados ao tentar abrir pacotes projetados para esse tipo de estabelecimento. Então, em 2008, Bezos e sua equipe acharam que estava na hora de resolver essa questão. Eles decidiram acabar com a insatisfação gerada pelo jeito tradicional e complicado de fazer as coisas, e o substituíram por uma forma mais eficiente e simples de embalar os produtos. 5 anos depois, o Frustration Free Packaging se torna um sucesso. Eis como Bezos descreveu a gênese e o crescimento do programa nesses primeiros 5 anos. Nossa batalha contra os irritantes arames e as embalagens de plástico duro continua em pé. Uma iniciativa que começou 5 anos atrás, com a simples ideia de que não fazia sentido correr o risco de se machucar para abrir eletrônicos ou brinquedos novos. Acabou crescendo e passou a contemplar mais de 200 mil produtos, todos disponíveis em embalagens recicláveis e fáceis de abrir, pensadas para aliviar a fúria dos embrulhos e ajudar o planeta reduzindo os resíduos de embalagens. Temos mais de 2.000 fabricantes em nosso programa Frustration Free Packaging, inclusive empresas como Fisher Price, Mattel, Unilever e ele cita aqui muitas outras empresas, né? E continua. Já enviamos milhões de itens para mais de 175 países. Também reduzimos o desperdício para o cliente. Até hoje, eliminamos 15 mil toneladas de excesso de embalagem. Esse programa é o exemplo perfeito de uma equipe entusiasmada que trabalha duro e com foco total em servir os clientes. Depois de muita dedicação e perseverança, uma ideia que começou com apenas 19 produtos agora está disponível para centenas de milhares de itens, beneficiando milhões de clientes. Isso foi a carta de 2013, né, em que ele traz esses números aí, o comparativo de quando começou lá em 2008 até ele postar, né, essa carta, que divulgar essa carta. E como logo no começo desse princípio, né, nós falamos do Kindle, querendo ou não, o Kindle foi um dos principais pontos que nós podemos levantar realmente de simplificar o que é complexo, né? Que na carta de 2007, pouco depois do lançamento, Bezos ele basicamente dedicou quase que a carta inteira só para explicar e falar sobre o Kindle. E aqui tem alguns pedaços aqui do que ele falou, né?
Tudo começou quando nos impusemos o objetivo reconhecidamente audacioso de aprimorar o livro físico. Não foi uma escolha leviana, algo que continuou praticamente igual, resistindo a mudanças ao longo de 500 anos, dificilmente seria aprimorado. No início do processo de concepção, identificamos o que nos parecia ser a característica mais importante do livro. Ele desaparece. Quando lemos um livro, não percebemos o papel e a tinta, a cola e a costura. Tudo isso se dissolve e o que fica é o mundo do autor. Sabíamos que o Kindle teria que ficar fora do caminho, da mesma forma que o livro físico, para que os leitores fossem absorvidos pelas palavras e esquecessem que estavam lendo num dispositivo. Também sabíamos que não valia a pena tentar copiar todas as características de um livro. Jamais conseguiríamos torná-lo melhor do que o próprio livro. Na verdade, teríamos que acrescentar novas funcionalidades que nunca seriam possíveis no livro tradicional. Quero destacar algumas funcionalidades importantes que implementamos no Kindle e vão muito além do que seria possível no livro físico. Se você se depara com uma palavra que não reconhece, dá para pesquisá-la com maior facilidade. É possível pesquisar nos livros, as anotações das margens, né, e os destaques ficam armazenados nos serviços na nuvem, onde nunca serão perdidos. O Kindle marca automaticamente o trecho onde você interrompeu a leitura em cada um dos livros. Caso sua vista esteja cansada, basta aumentar o tamanho da fonte. O mais importante é a capacidade de encontrar um livro e tê-lo em 60 segundos. Quando vejo uma pessoa fazendo isso pela primeira vez, fica evidente que isso exerce um enorme fascínio. Nossa ideia para o Kindle é que ele disponibilize em menos de 1 minuto qualquer livro já impresso em qualquer língua. Um outro exemplo foi a criação, querendo ou não, do Echo e da Alexa, que para simplificar, né, realmente a vida das pessoas e que teve um impacto muito grande também, porque foi um produto totalmente diferente do que estava acostumado, que as pessoas tinham, né, no seu dia a dia. Em sua concepção original, o Echo não trazia a possibilidade de se conectar a outros dispositivos, como lâmpadas e termostatos fabricados por outras empresas. Certo dia, fazendo uma brincadeira, um engenheiro manipulou o microfone para funcionar como controle de voz para um dispositivo de streaming de TV. Ao ver isso, Bezos teve um momento de iluminação, aquele famoso eureka, né, em que todo mundo tem aquela imagem, né, da lampadazinha que acende na cabeça. Essa é uma daquelas situações em que as pessoas tentam alguma coisa nova e veem o que acontece. Nem é preciso dizer que Bezos deve ter ficado eufórico com esse experimento de brincadeira. Isso envolve basicamente aquele conceito, né, que cada um dentro da Amazon é incentivado a testar coisas novas, assim, inventivo, em tentar aprimorar coisas diferentes. Então, querendo ou não, uma brincadeira em que alguém ali, um engenheiro, tentou desenvolver, acabou ocasionando, né, um desenvolvimento de um produto totalmente mais revolucionário e diferente do que estavam no mercado e o que eles estavam desenvolvendo. E continua. O sucesso do Echo é, em alguma medida, resultado do fracasso bem-sucedido do Fire Phone. E olha aí, trazendo de novo o conceito de fracasso bem-sucedido e que os erros têm aprendizado. Quando a Amazon desativou seu telefone para compras, que ficou bem conhecido, né, o Fire Phone por causa disso, porque a Amazon desenvolveu um telefone que seria para ajudar a vender cada vez mais e tem um acesso rápido, né, ao seu marketplace. Continuando. Ele conseguiu concentrar mais recursos nos esforços voltados para o controle de voz e no que havia aprendido no processo. Hoje, a Alexa controla nossas vozes, nossas compras, nossas agendas e muito mais. O livro apresenta aqui outros exemplos, né, como o Amazon Go, em que eles disruptaram, querendo ou não, as compras físicas, né, ter acesso a caixa eletrônico, para atendimento e tudo mais, né. Também tem aqui a questão do Pill Packer, que eles compraram para disruptar a parte de saúde e envio de medicamentos para as pessoas. Mas se quiser aprofundar, acho que vale a pena procurar aí no artigos online ou até mesmo ler aqui no livro, mas não vou me aprofundar neles agora. E esse princípio ele termina com a proposta ali, 3 propostas também, para você aplicar e tentar simplificar o que é complexo. A primeira é se perguntar: quais são as principais barreiras de entrada para que novos clientes façam negócio com a sua empresa? O segundo, o que você pode fazer para facilitar o aumento das transações com quem já é seu cliente? Então, ou seja, como você pode aumentar ali realmente o upsell, né, que você faz ali, o cross-sell.
qual é a parte mais complexa da experiência do cliente com a sua empresa e como você pode simplificá-la. E o próximo princípio, o princípio 9, né, de acelerar o tempo por meio da tecnologia, e querendo ou não, ele está muito ligado também com o princípio anterior, que seria de simplificar o que é complexo. Aqui um exemplo que até mesmo comentado no princípio anterior, que foi o Kindle, ele é uma característica traz uma característica muito grande em relação a essa questão de acelerar por meio da tecnologia a adoção de livros online e também acelerar a venda de e-books, a venda de livros online para a Amazon. E na carta de 2010, Bezos ele fala um pouco mais sobre essa questão de como essa metodologia, como eles aplicam essa metodologia dentro da Amazon. A invenção está no nosso DNA e a tecnologia é a ferramenta fundamental que empregamos para desenvolver e aprimorar todos os aspectos da experiência que oferecemos aos nossos clientes. Ainda temos muito a aprender e espero que a gente continue se divertindo nesse processo. Sinto um grande orgulho de fazer parte dessa equipe. Esse capítulo, esse princípio, eu acredito que ele aborda muita coisa do que a gente já conversou até agora, que já foi falado. Principalmente toda essa questão de Kindle, AWS, todos esses princípios, produtos, né, e princípios que foram aplicados no desenvolvimento de produtos, no desenvolvimento da Amazon em si, em que, querendo ou não, aplica a tecnologia e utiliza essa tecnologia de uma forma a acelerar seu flywheel, seu círculo virtuoso, para aumentar o crescimento da empresa e fazer com que ela cresça cada vez mais rápido. E tem uma série aqui de contos, vamos dizer assim, em relação a essas tecnologias. Então, até essa questão de um pouco de conceito de falar sobre o crescimento exponencial, aquela velha historinha do dobrar um centavo, né, todos os dias. Então, basicamente, você não tem quase nada de retorno de crescimento nos primeiros 20 dias, ali, 26 dias, mas depois disso tem um crescimento ridiculamente grande. E ele faz o paralelo principalmente com essas questões de tecnologia e lá o princípio que fez o Bezos, o principal fator, né, a principal informação que fez o Bezos entrar nesse mundo de startup, que foi descobrir lá que a internet crescia uma taxa de 2.300% ao ano. Ele previu que esse padrão de crescimento geraria uma enorme oportunidade ali de negócio, né? E com isso ele aproveitou para entrar e criar a famosa livraria online. Aqui ele comenta também da AWS, toda essa questão de como foi desenvolvida e o surpreendente caso até para o Bezos de ficarem 7 anos sem concorrente. Até que ele fala que em muitos casos, em muitos produtos e tecnologias que foram colocados no mercado, era normal os concorrentes estarem com algum produto parecido ou algo similar e até 2 anos. Só que para surpresa deles ficaram basicamente 7 anos sem ter um concorrente à altura ou basicamente roubando o market share deles, né, com a AWS, que foi algo surpreendente para ele. Fala aqui também que em relação a centro logístico, como eles utilizam os robôs, inteligência artificial também, para acelerar a questão do armazenamento dos itens, dos equipamentos nos seus centros logísticos e envio desses itens para seus clientes. Então, só passando um overview assim mais rápido em relação a isso, porque a gente passou, acho que por vários pontos e falou bastante sobre essa questão de acelerar o crescimento e acelerar tudo dentro da empresa através da tecnologia. E esse princípio ele apresenta 2 propostas para você se perguntar aí para ver como que você pode acelerar o tempo por meio da tecnologia dentro da sua empresa. O primeiro é como você vem usando a tecnologia para acelerar o crescimento do seu negócio. E o segundo, de que forma você poderia usar tecnologia para tornar parte do seu negócio obsoleta, antes que o seu concorrente o faça. E para conseguir fechar então esse ciclo de crescimento e realmente acelerar levando em consideração os outros princípios, nós temos que focar bastante em promover a atitude de dono, que isso seria o princípio número 10, em que Bezos ele traz 2 visões bem claras sobre essa questão, tanto na carta de 2002 quanto de 2003. Na carta de 2002, uma pequena troca de palavra traz essa questão desse princípio muito claro, em que, na verdade, ele adiciona essa frase basicamente em quase todas as cartas dele desde 2002,
desde 1997, só que em 2002 ele deixa bem mais claro essa questão de dono, em que ele fala assim: mais uma vez, nesse ano, anexo uma cópia da nossa carta original de 1997. Incentivo os atuais e futuros donos de ações a darem uma olhada nela. Então aqui, só ele chamar as pessoas que estão comprando ou as futuras pessoas que vão comprar as ações da Amazon, chamá-las de donos, já muda essa questão de realmente é alguém que está interessado na empresa a longo prazo e que realmente faz parte da empresa. Na carta de 2003 aos acionistas, no que parecia ser uma frase trivial de poucas palavras, Bezos resumiu um princípio-chave que tem sido fundamental para o crescimento da Amazon. Donos são diferentes de inquilinos. E ele fala o seguinte na carta de 2003, exemplificando essa questão de donos são diferentes de inquilinos. O pensamento de longo prazo é, ao mesmo tempo, um pré-requisito e uma consequência da atitude de dono. Donos são diferentes de inquilinos. Um casal que conheço alugou a própria casa para uma família que pregou a árvore de Natal direto no piso de madeira, em vez de usar um suporte específico para isso. Era mais prático, imagino. E esses locatários eram especialmente ruins, mas nenhum dono seria tão obtuso. Então ele faz essa distinção muito clara em relação ao que ele imagina em relação aos seus acionistas, né, seus donos realmente de ação, e essa percepção também dos seus funcionários. Então quem se considera dono da ação da Amazon, quem faz parte desses donos da Amazon em si, não seriam tão obtusos, não fariam esses tipos de escolhas que poderiam prejudicar, vamos dizer assim, o seu empreendimento, né? E aí ele traz que o mesmo vale para os investimentos, né? Bezos ele continua nessa carta de 2003. Da mesma forma, muitos investidores não passam de inquilinos de curto prazo, interessados em mudar de portfólio tão rápido que, na verdade, estão apenas alugando as ações das quais são donos. Aí ele coloca donos entre aspas, trazendo essa percepção de que realmente será que são donos mesmos ou só estão ali para essa troca rápida de ação. E o livro continua. Em outras palavras, a atitude de dono é uma mentalidade. Quando alguém age como dono de alguma coisa, acaba pensando sobre essa coisa de forma diferente e tratando-a como se fosse sua. É completamente diferente da mentalidade de locatário. Isso a gente já consegue ver até na carta de 1997, em que, na carta original, Bezos ele explicou o seguinte: continuaremos dedicando a contratar e reter funcionários versáteis e talentosos, além de continuar adotando uma política de remuneração que privilegia opções de ações em oposição à remuneração monetária imediata. Sabemos que nosso sucesso depende em grande medida da nossa capacidade de atrair e reter uma base de funcionários motivados, sendo que cada um deles precisa pensar como e efetivamente ser dono do negócio. E o livro traz então uma análise assim, em relação a isso, não tanto até da carta de 1997, mas das outras também, que ele fala. Quem é dono pensa sobre as implicações e o impacto das decisões no longo prazo, e não apenas nos resultados trimestrais ou em ganho rápido sem valor duradouro. Assim, os funcionários da Amazon são avaliados com base em quanto agem como donos, como pessoas que não dizem isso não é problema meu. A atitude de dono é uma característica-chave desenvolvida e incentivada na cultura da empresa. E em 2007, o Bezos ele reforça essa crença alterando o início das cartas em que, em vez de ele utilizar para nossos acionistas, ele passou a usar para os donos de ações. E desde então vem usando sempre essa nova saudação. O livro faz um resumo que traz em alguns pontos essa análise em relação às cartas, como o Bezos ele faz para promover essa atitude de dono. E aqui tem uma explicação, na verdade, em relação a cada um desses pontos que eu vou falar agora, mas eu vou falar apenas o título, porque ele já resume bem o que seria cada uma delas. O primeiro seria dirigir-se às pessoas como donos. Segundo, distribuir as ações da empresa com os funcionários. Terceiro, tomar decisões. Então aqui é aquela questão de a diferença em tipo 1 e tipo 2 de decisões reversíveis e não reversíveis e permitir que os funcionários
tenham atitudes, né, diretas em relação a tipos 2, em que são coisas reversíveis e possam ser feitas de forma rápida. O próximo ponto seria reuniões eficientes, então deixar as reuniões cada vez mais rápidas e realmente tendo decisões feitas em cima dessas reuniões claras. Depois, criar oportunidades de invenção e inovação. O próximo é incentivar liderança. E o penúltimo é um ponto muito interessante que até agora a gente não chegou, acho que, a falar até nesse livro, que é a chance de pular fora. E o Bezos, na carta de 2013, ele explica um pouco melhor isso. Pagar para sair foi uma invenção do pessoal esperto das Apples, e os centros de logísticas da Amazon vêm replicando a ideia, que é bem simples. Uma vez por ano, oferecemos uma quantia aos nossos colaboradores para que eles peçam demissão. No primeiro ano, a oferta é $2.000. Depois vai subindo $1.000 por ano até chegar em $5.000. O título da oferta é: por favor, não aceite essa oferta. Esperamos que não aceitem. Queremos que eles fiquem. E por que a gente faz essa oferta então? O objetivo é incentivar as pessoas a parar por um momento e pensar sobre o que realmente querem. No final das contas, quando um funcionário permanece num lugar onde não quer estar, isso acaba não sendo saudável, nem para ele, nem para a empresa. Isso faz com que claramente o funcionário pense, né, no seu cargo, o que ele está, onde que ele pode chegar dentro da empresa, e com isso repense se faz sentido ele continuar na empresa e se dedicando o que ele está dedicando seu tempo. Até porque, se ele realmente quer ficar na empresa, ele vai se dedicar cada vez mais e se manter proativo em tentar evoluir, tentar melhorar as coisas. Só que se ele está ali apenas para um degrau que ele já vai pular fora, isso também atrapalha a empresa e pode atrapalhar o desenvolvimento pessoal dele. Então, é uma forma que Bezos roubou, vamos dizer assim, essa ideia, né, do pessoal das Apples para incentivar seus funcionários. E o último ponto seria não exigir unanimidade para tudo, que é aquele ponto que já conversamos, que seria de discordar e se comprometer dependente da decisão, quando a maioria decide seguir por algum caminho. Para fechar esse princípio, então, temos a proposta do livro em 3 perguntas aqui: como promover a atitude de dono, como você se apossar disso e se questionar como promover essa atitude de dono para seus funcionários. O primeiro ponto: você oferece alguma recompensa aos membros da sua equipe para que se sintam mais donos da empresa, incluindo participações no lucro ou no crescimento? Segundo, você comunica com regularidade à sua equipe seus objetivos de curto prazo e de longo prazo para o negócio? E terceiro, existe algum incentivo ou barreira para os funcionários melhorarem ou corrigirem áreas do negócio para além do departamento em que atuam e de suas responsabilidades específicas? E aqui passamos para o próximo princípio, em que na verdade entramos já no ciclo de crescimento, que seria a escala. Após a aceleração, em que você tem ali o seu produto fechado, você sabe como ele está realmente acelerando e ganhando cada vez mais tração, como escalar ele para atingir os números absurdos que a Amazon chegou, né? Para a Amazon, escalar significa conquistar um crescimento significativo sem sacrificar quem você é ou o que você oferece. Isso exige que uma cultura de inovação seja criada e mantida, uma cultura de disposição a correr riscos em benefício do cliente. Isso envolve manter o foco em padrões de excelência e não sacrificar a qualidade para alcançar maior rentabilidade. Envolve medir apenas o que importa e questionar continuamente o que se mede, para garantir que sua empresa esteja sempre focada nas métricas certas, isso sem ignorar sua intuição ao longo desse processo. Por fim, é preciso, acima de tudo, tomar decisões como se fosse o primeiro dia da sua empresa, com paixão e foco no cliente. Permaneça enxuto, focado e lembre-se de que aquilo que era importante no dia 1 continua sendo importante. Ao escalar, a Amazon consegue fechar o ciclo, potencializando seus sucessos para depois começar, mais uma vez, o processo de testar novas ideias. Esse texto resume bem quais seriam os próximos princípios, né, que envolvem essa escala, e nós começamos com manter uma cultura própria, em que Bezos ele traz um pedaço como que ele pensa sobre isso na carta de 2015, em que ele fala que nós nunca afirmamos que a nossa estratégia é a certa, mas apenas que é a nossa.
E nas 2 últimas décadas reunimos um grande grupo de pessoas que pensam da forma parecida. Gente que considera a nossa estratégia estimulante e significativa. Então, aqui ele já traz um pedaço, né, de que ele pensa sobre a estratégia de estruturando a sua cultura e como que é a cultura, né, dentro da Amazon. O nosso desafio é não apenas ter ideias de funcionalidades voltadas para fora, mas também encontrar melhores maneiras de fazer as coisas internamente, ao mesmo tempo nos deixando mais eficientes e beneficiando nossos milhares de funcionários em todo o mundo. Então esse é um outro pedaço que ele também traz essa questão da cultura na CAR 2013. E o livro continua aqui falando um pouquinho mais sobre como as pessoas se sentem, né, trabalhando na Amazon e todos os relatos que a gente costumou escutar, né. Existem diversos relatos sobre como é trabalhar na Amazon. A curva que melhor representa a opinião dos funcionários provavelmente tem a forma de um sino. Há quem adore trabalhar na empresa, quem odeie, mas a maioria está em algum ponto no meio. Também existem maneiras interessantes de olhar para a cultura da Amazon de fora. 2 bons exemplos são o ranking do LinkedIn e do Wall Street Journal e Instituto Drucker. O LinkedIn ele pesquisa a satisfação geral e a retenção de funcionários e o Wall Street Journal ele faz uma pesquisa mais ampla sobre a gestão. A lista Top 10 Companies de 2019 do LinkedIn revelou as 50 empresas onde os americanos sonham em trabalhar e construir ali uma carreira, né? Nas 3 primeiras posições estão a Alphabet, do Google, né, que seria a empresa mãe do Google, o Facebook e a Amazon. E na Amazon houve muitas ações no sentido de manter sua cultura, mas 2 delas se destacam: o foco na liderança pessoal e o foco corporativo no crescimento contínuo. E uma das máximas do Jeff Bezos, que é muito conhecido, bem difundada já, é aquela questão do dia 1, né? Que é sempre dia 1. Você não pode deixar passar para o dia 2. Numa entrevista no Bush Center, quando lhe perguntaram sobre o dia 1, ele rapidamente reformulou a pergunta dizendo: a meu ver, a verdadeira pergunta é como manter uma cultura do dia 1. É ótimo ter a escala da Amazon. Temos recursos financeiros e contamos com muita gente brilhante. Somos capazes de realizar grandes feitos. Temos um escopo global com operações no mundo todo. O ponto negativo é que é muito fácil perder a agilidade, perder o espírito empreendedor e perder aquela energia que as empresas pequenas costumam ter. Se fosse possível manter o melhor dos 2 mundos, manter a energia e o espírito empreendedor com todas as vantagens que vêm junto com a escala e o escopo, pense no que se poderia ser realizado. Portanto, a pergunta é: como alcançar isso? Ter escala é bom, porque torna a empresa robusta. Um pugilista grande e forte consegue suportar um golpe na cabeça, mas também é importante conseguir se esquivar desse golpe. Portanto, você gostaria de ser ágil. Você quer ser grande e ágil. Acredito que muitas coisas ajudam a conservar a mentalidade do dia 1. Já gastei algum tempo numa delas, a obsessão pelo cliente. Acredito que seja o mais importante de tudo. Vai ficando mais difícil à medida que você cresce. Quando a empresa é bem pequena, por exemplo, uma startup de 10 pessoas, todo mundo está focado no cliente. Quando a empresa cresce, começa a haver gestores de nível intermediário, começa a haver muitas camadas. E essas pessoas não atuam na linha de frente, não interagem com os clientes todos os dias. Ficam isoladas e começam a cuidar da felicidade dos clientes não diretamente, mas através de métricas e processos. Algumas dessas atividades acabam se tornando muito burocráticas. Então, é um grande desafio. Apesar disso, acho que é possível alertar as pessoas sobre essas armadilhas e ensinar como evitá-las. É isso que tentamos fazer na Amazon para manter nossa inventividade e nossa energia, o espírito de empresa pequena, mesmo contando com toda essa escala e esse escopo de uma empresa maior. E algo bem difundido dentro da Amazon para reforçar essa cultura, esses princípios próprios realmente desenvolvidos pela empresa, que no caso desse livro, né, esses 14 princípios que nós estamos falando aqui foram, na verdade, interpretados pelo autor desse livro, não é algo estritamente apresentado pela Amazon. Então, os 14 princípios de liderança da Amazon, tu consegue encontrar até mesmo na internet, online, eles são divulgados publicamente, resumem bem essa questão dessa cultura interna dela.
E aqui eu vou ler só quais seriam esses princípios. Se tiver interesse, dá para procurar online, encontrar facilmente e abordar um pouco mais na leitura aí sobre cada um desses princípios. Então, eles são obsessão pelo cliente, mentalidade de dono, inventar e simplificar, estar certo e muito, aprender e ser cuidadoso, contratar e desenvolver os melhores, insistir nos mais altos padrões, pensar grande, ter iniciativa, frugalidade, ganhar a confiança, mergulhar fundo, ser firme, discordar e se comprometer, e entregar resultados. E um exemplo também que eu acho que é bem difundido em relação a essa cultura da Amazon, e eu acho que relata bastante também um desses pontos da frugalidade, que acabou de falar aqui do ponto dos princípios da liderança, que seria essa questão de fazer mais com menos, né? É aquela famosa história que Bezos, lá quando estava bem no início da empresa, com 5 funcionários ainda, ele, para economizar e para desenvolver as primeiras mesas para os seus funcionários, na vez de comprar aquelas mesas prontas, ele foi numa loja de departamento e viu que tinha portas semi-acabadas que ele poderia comprar aquelas mesas, aquelas portas, colocar apenas os pés, assim, adaptar alguns pés e utilizar eles para seus funcionários, que iria atender da mesma forma que as mesas que ele teria ali para comprar. E seria, na verdade, muito mais barato. E hoje em dia, já que a empresa na escala que tem hoje, no seu espaço de trabalho, que hoje eles possuem um prédio, né, para seus funcionários, eles possuem essa característica que desenvolveram essas mesas portas, né, que eles chamam, que até hoje eles possuem isso como um sinal, né, lá dessa frugalidade dentro da Amazon, para representar e reforçar isso com seus funcionários. E embora pareça sutil, até bobo, a maioria dos empresários sabe que o valor da repetição para formar uma cultura corporativa e influenciar o comportamento das pessoas. Então essa questão da mesa porta, reforçar sempre o dia 1, e até mesmo esse prédio que hoje eles construíram, né, que eles possuem lá para seus funcionários, para seu headquarter, o nome dele é dia 1. Então, reforçando sempre que o funcionário está chegando para trabalhar, ele dá de cara sempre com o nome lá do prédio, dia 1. E todos nós podemos criar sinais visuais próprios ali, incorporando parte da nossa história corporativa a elementos que nossos funcionários usam todos os dias, sempre reforçando essa cultura no seu dia a dia, com pequenos atos, pequenos estímulos ali que o funcionário recebe todos os dias. E a proposta ali, questionamento, né, para você fazer, para esse princípio de manter uma cultura própria, são 3. O primeiro é se perguntar: você saberia explicar como é a cultura da sua empresa? Depois, o segundo: se fizesse as mesmas perguntas a seus funcionários, a resposta seria igual à sua? E terceiro: o que você pode fazer para reforçar os elementos chaves positivos, né, da cultura da sua empresa? Outro padrão necessário para a escala é focar em padrões de excelência. É uma parte também da cultura da Amazon e nada mais é do que o princípio 12 desse livro. Na carta de 2017, Bezos fala mais um pouquinho sobre isso. O esforço de construir uma cultura de padrões de excelência vale muito a pena, e há muitos benefícios nisso. O mais natural e óbvio é que, com isso, você vai produzir produtos e serviços melhores para os clientes, o que já seria razão suficiente. Mas talvez haja outra razão menos óbvia. As pessoas gostam de padrões de excelência. Eles ajudam no recrutamento e na retenção. Agora, o mais sutil: uma cultura de padrões de excelência valoriza todo o trabalho invisível, mas crucial que acontece em todas as empresas. Estou falando daquele trabalho que ninguém vê, que é feito quando ninguém está olhando. Numa cultura de padrões de excelência, fazer bem esse tipo de trabalho é uma recompensa em si mesma. É parte do que significa ser profissional. E uma característica de focar em padrões de excelência dentro da Amazon, eles possuem o que eles chamam de funcionários que são bar raisers. São aqueles funcionários que elevam o nível dentro da empresa em relação à entrega, e são os funcionários A, né, que eles chamam. E esses bar raisers são realmente quem incorpora toda essa questão da cultura da Amazon como um todo. Eles sabem até identificar em outras contratações e outras pessoas. E esses bar raisers, eles geralmente participam também nas vagas e para fazer a contratação de novos funcionários.
E o mais incrível é que, assim, eles têm poder de veto absoluto. Nem Bezos, nem o gerente que está contratando pode passar por cima da decisão deles. Quando esse bar raiser participa de um processo de seleção, a contratação só acontece se contar com a bênção dessa pessoa. Então isso dá vamos dizer assim, uma estabilidade em relação à contratação e também a garantia de que aquela pessoa que está sendo contratada tem o mesmo alinhamento cultural que os outros funcionários. E o livro continua falando sobre esses padrões de excelência. Para manter os padrões de excelência numa organização, é preciso ser implacável com a contratação. Ou pode acontecer um efeito bola de neve. Você diminui o nível de exigência, depois a pessoa que você contrata diminui ainda mais e por aí vai. A espiral continua numa descendente até que, por fim, toda empresa se torna medíocre e não consegue mais manter os mesmos padrões de excelência. A Amazon é conhecida por ser um ambiente de trabalho exigente. É um lugar que consegue desafiar até mesmo os melhores funcionários. Às vezes, é exigente demais até para os de altíssimo desempenho. Boas equipes, porém, tornam até os ambientes mais exigentes menos exigentes. Cada profissional consegue se concentrar nas próprias tarefas e contar com a ajuda de outros que também executam bem seu trabalho. Assim, os padrões de excelência serão sempre um dos valores centrais da empresa, pelo menos enquanto Bezos continuar no comando. E o livro ele vai até no site da Amazon para buscar o que eles falam sobre essa questão de entrevista da empresa. E no site da Amazon ele fala que eles encontraram algumas informações sobre como são conduzidas as entrevistas da empresa, que está o seguinte lá no site. Nossas entrevistas são feitas com questões baseadas em comportamentos, que perguntam sobre situações ou desafios que você tenha enfrentado e como lidou com eles. Os princípios de liderança norteiam a conversa. No processo de entrevista, evitamos perguntas capciosas. Por exemplo, quantas janelas existem em Manhattan? Pesquisamos essa abordagem e descobrimos que esse tipo de pergunta não gera uma previsão realista do sucesso de um candidato na Amazon. E o livro continua. Perguntas abertas como as que a Amazon aprendeu a fazer são muito válidas, mas podem ser inúteis ou até difíceis se você não souber o que está buscando. Não se trata simplesmente de fazer perguntas abertas provocativas. Você quer descobrir se os candidatos se encaixam e se tem chance de chegar ao topo do seu negócio ou organização. E esses padrões de excelência eles também funcionam e são exigidos para os, vamos dizer assim, terceirizados ou pessoas fora da Amazon. Como o caso do que a gente já comentou anteriormente lá no Amazon Marketplace, em que as empresas, as pessoas que oferecem os produtos dentro do Marketplace da Amazon, que oferece para seus clientes, também tem que seguir um rigoroso processo de excelência em relação a como que ele está entregando aquele produto, a qualidade de serviço e a qualidade de atendimento. Até porque, se eles veem que não está no padrão da Amazon, eles cortam imediatamente e começam a trabalhar com outros produtos e outras empresas. Para investir em padrões de excelência na sua empresa, comece definindo a experiência do cliente que você quer alcançar. Depois, pergunta a si mesmo se as pessoas, os produtos e os serviços que o seu cliente tem contato atendem a esses padrões. Em caso negativo, o que está deixando a desejar? Você precisa investir em produtos de melhor qualidade? Num processo mais rigoroso de contratação? Precisa exigir mais de seus fornecedores? Você talvez não tenha a mesma influência que a Amazon tem no mercado, mas qualquer empresa pode melhorar continuamente a experiência do cliente. Se o seu negócio for pequeno, por exemplo, será difícil propor para um grande fabricante faça mudanças na empresa dele, como a Amazon consegue fazer em relação às embalagens e outros pontos. Para assim oferecer também maior qualidade e se preocupar mais com o seu negócio. Criar uma cultura voltada para padrões de excelência permite que o seu negócio continue sempre com uma cabeça de startup. Se você começa a se desviar desses padrões, tem início o lento e agonizante processo de se tornar uma empresa do dia 2. E Bezos ele fala o que é para ele o dia 2 na CAR 2016. O dia 2 é a inércia, seguida pela irrelevância, seguida pelo declínio triste e doloroso, seguida por fim pela morte. E é por isso que é sempre o dia 1. E a proposta desse princípio para você se levantar dentro da sua empresa para como focar em padrões de excelência são 3 perguntas básicas que você precisa se fazer. A primeira, quais são os
3 ou 4 características de seus funcionários mais bem-sucedidos e com o melhor desempenho. Ou segunda, você e o responsável pelas contratações da sua empresa fica atento a essas características na hora de contratar novos funcionários? E o terceiro, quem é responsável pelo controle de qualidade na sua empresa? O processo está sendo bem conduzido? E o princípio 13, na verdade, ele é muito vinculado e lembra muito daquela famosa frase de Edward Deming, que ele fala que em Deus nós confiamos e todos os outros precisam trazer dados. Porque o princípio 13, que foi analisado as cartas do Bezos, que ele fala muito nas cartas dele, é medir o que importa, questionar o que é medido e confiar na própria intuição. E na carta de 2005 e 2018, ele aborda bem, na verdade, essa questão de medir o que importa, realmente medir tudo e confiar na própria intuição. Na carta de 2005, ele tem destacado aqui 2 pontos principais. Muitas decisões importantes que tomamos na Amazon podem ser feitas com o uso de dados. Existe uma resposta certa e uma resposta errada, uma resposta melhor e uma resposta pior. E a matemática nos mostra qual é qual. Esse é o nosso tipo preferido de decisão. E ele continua também nessa mesma carta. Decisões pautadas em dados matemáticos geram amplo consenso, enquanto decisões com base em opiniões precisam ser debatidas e costumam ser controversas, pelo menos até serem postas em prática e demonstradas. Instituições que não queiram enfrentar controvérsias precisam se limitar a decisões do primeiro tipo. A nosso ver, fazer isso acaba limitando não apenas as polêmicas, como também a inovação e a criação de valor a longo prazo. E nessa parte da carta de 2018, ele aborda um pouco mais sobre essa questão de confiar na própria intuição, né? Abordar um pouco mais em relação aos seus palpites. Nos negócios, ficar divagando não é eficiente, mas também não é algo aleatório. É algo guiado por palpites, instinto, intuição e curiosidade. E alimentado pela profunda convicção de que o benefício para os clientes compensa certa dose de confusão e digressão para chegar lá. Isso lembra muito também o que a gente já comentou lá no início, em relação a uma filosofia do Bezos, que é que a maioria das decisões precisam ser tomadas com algo em torno de 70% ali das informações que você gostaria de ter. Que esperar, se você for esperar realmente os 90% de todas as informações, o mais provável é que você esteja lento demais. Então, muitas vezes, você precisa, claro, sempre se pautar em dados, trazer a maior quantidade de dados possíveis, mas agir também utilizando a sua intuição e quando você estiver ali por volta de 70% de todas as informações. E o texto continua aqui no livro, né, ele explicando um pouco melhor a interpretação dele em relação a essas cartas, as cartas do Bezos sobre esse princípio. Para Jeff Bezos, medições, análises e métricas são coisa séria. Há muitas medições que se destacam, mas as mais importantes para ele são dados e dinheiro. A maioria das empresas sabe que precisa medir e usar análise de dados para entender a quantas anda seu negócio. Bezos vai além. Ele acha que também é preciso avaliar informações de relatos isolados para garantir que você não esteja deixando seus dados e análises enganá-lo. Ou seja, os dados que estão sendo medidos podem até estar corretos, mas se você estiver medindo as coisas erradas, não terá a informação que você precisa. E quase todas as informações na Amazon são tomadas, né, as decisões operacionais, a partir dos dados coletados pelos sistemas da empresa. Com o passar dos anos, a Amazon foi se aprimorando na tarefa de rastrear a atividade dos clientes em seu site. É isso que alimenta a ferramenta de recomendação que diz lá para os clientes. Clientes que compraram esse item também compraram item X. Há centenas de milhares de recursos desse tipo, alimentados por algoritmos que melhoram a experiência do cliente. O site da Amazon realiza testes constantemente para determinar a melhor cor, o melhor botão, a melhor localização para as avaliações, além de milhares de outros itens. São os famosos chamados, né, testes AB. E a Amazon, ela tem até, na verdade, uma plataforma para experimentação chamada Weblab. Não sei se seria assim a pronúncia, mas acredito que possa ser.
E ele explica, o Bezos ele explica um pouco mais esse funcionamento na carta 2013, que eu acho que é muito importante até para a gente ver essa questão de experimentação dentro da Amazon e como que eles analisam isso. Nós temos uma plataforma interna de experimentação, a WeBlab, que usamos para avaliar as melhorias em nosso site e produtos. Em 2013, foram 1.976 experimentos em todo o mundo, mais que os 1.092 em 2012 e os 543 em 2011. Ou seja, olha a escala que eles foram aumentando o número de experimentações nos anos ali 2011 até 2013. E, querendo ou não, imagina quanto que deve estar esse número hoje aqui em 2023, né? Um sucesso recente é o novo recurso, Pergunte a quem já comprou. Há muitos anos, nos tornamos pioneiros na ideia de disponibilizar avaliações online de clientes. Clientes que compartilham suas opiniões sobre um produto para ajudar outros a tomar uma decisão de compra mais embasada. O Pergunte segue essa mesma tradição. Na página do produto, os clientes podem perguntar qualquer coisa do tipo do item. Esse produto é compatível com a minha TV, aparelhos de som, PC? É fácil de montar? Quanto tempo dura? Depois encaminhamos as perguntas para quem já comprou o produto. Como acontece com as avaliações, os clientes ficam felizes em compartilhar seu conhecimento, né, para ajudar outras pessoas e com isso eles já geraram milhões de perguntas já respondidas, né, e atenderam aos seus clientes. E querendo ou não, esses testes A/B e essa cultura de experimentação da Amazon, a gente volta para uma frase que a gente já falou lá no início, na verdade, também, do nosso querido Thomas Edison, em que ele tem um comentário bem famoso, né, que a gente já falou anteriormente, que é sobre bem direto sobre a profissionalização do processo de tratativos e erro. E que é a seguinte: a medida real do sucesso é o número de experimentos que podem ser encaixados no espaço de 24 horas. Ou seja, claro, em 2013 a Amazon estava aqui em 1976 experimentos no ano, né? E imagina quanto que eles não devem ter evoluído, se naquela época eles já estavam evoluindo quase 900 experimentos a mais por ano. Então, quanto mais você consegue experimentar durante um espaço de 24 horas, é a maior chance, você tem a maior chance, né, de conseguir encontrar e validar ideias e opções melhores para o seu produto, o seu site e o que você está testando. E quando se trata de dados financeiros, a maioria das empresas negociadas em bolsa foca no lucro líquido, no lucro líquido por ação e na taxa de crescimento do lucro líquido. Já Bezos não. Ele prefere medir o fluxo de caixa livre por ação. O fluxo de caixa livre é o valor que uma empresa possui em caixa depois de ter pagado os custos fixos necessários para manter as portas abertas, como aluguel, equipamento, manutenção e melhorias, além de tecnologia, e se manter em dia com suas obrigações de pagamento de dívidas. Trata-se basicamente ali dos resultados, vamos dizer assim, do dinheiro que você pode gastar, né, no mundo corporativo. É diferente do conceito simples do fluxo de caixa, porque leva em conta os gastos que a empresa precisa manter para continuar operando em boas condições. Portanto, pode ser uma maneira mais precisa de estimar a saúde de uma empresa do ponto de vista do fluxo de caixa. E a carta 2004 é toda dedicada basicamente à importância desse fluxo de caixa. Eu acho que vale muito a pena parar e ler essa carta aqui quando tiver um tempo. Para que a sua empresa consiga medir o que importa, em primeiro lugar, você precisa identificar a principal medida de sucesso ou progresso para a sua organização. Se seu objetivo é crescer como a Amazon, talvez o foco principal seja mesmo o fluxo de caixa livre. Depois de decidir sua principal métrica, trabalhe com os seus líderes para identificar dados menores que você pode medir para saber se está indo na direção certa. Faça isso em todos os níveis do seu negócio, com a organização como um todo e com cada departamento, equipe, cargo e cada novo projeto ou iniciativa. No nível organizacional, quais medidas podem ajudá-lo a saber se está indo na direção certa? Siga essa linha de raciocínio também para todos os departamentos, equipes e cargos. Ao experimentar novas iniciativas, meça para ver se o desempenho é consistente com o seu objetivo maior. Um exemplo muito claro dessa questão de você acompanhar as métricas e quão é importante você realmente estar de olho em como está a saúde da empresa, tem um relato aqui no livro agora sobre uma entrevista que Jeff Bezos deu em 2018
sobre a bolha da internet, né, que estourou lá em 2000 e que ele viu, né, querendo ou não, as ações despencarem, né, de 113 dólares, se não estou enganado, para 6. E ele fala o seguinte: todo aquele período é muito interessante, porque a ação não é empresa e a empresa não é ação. Assim, enquanto testemunhava a ação cair de 113 dólares para 6, eu também estava de olho em todas as nossas métricas internas de negócio, no número de clientes e no número do lucro, né, por unidade. Tudo que você possa imaginar, as falhas, etc. Tudo que diz respeito ao negócio estava ficando melhor e rápido, enquanto o preço das ações seguia no caminho errado. Tudo dentro da empresa caminhava na direção certa. A gente não precisou recorrer ao mercado de capitais. Não precisamos de mais dinheiro. A única dificuldade trazida por um golpe financeiro desse tipo, de quando estourou, né, realmente a bolha, é ficar mais difícil conseguir dinheiro. Mas sabe, nós já tínhamos o dinheiro necessário, portanto, só precisávamos continuar progredindo. E ele continuou também nessa entrevista, né? As pessoas sempre nos acusam de vender notas de $1 por 90 centavos e dizem que qualquer um consegue fazer isso e aumentar as receitas. Não é o que estávamos fazendo. Sempre tivemos margem bruta positiva. É um negócio de custo fixo. Assim, o que eu via nas métricas internas era que a partir de um certo volume conseguiríamos cobrir nossos custos fixos e tornar a companhia lucrativa. Ou seja, enquanto ele estava olhando diretamente para suas métricas e vendo que, como o custo era fixo, ele, ao atingir uma certa escala, um certo número de clientes e de receita, de compras, né, recorrentes dentro da plataforma deles, ele sabe que ele ia conseguir virar empresa lucrativa. Só que para as pessoas que estavam por fora, né, as pessoas olhando de fora da Amazon, eles tinham a impressão que ele estava querendo vender que nem ele fala aqui, notas de $1 por 90 centavos. Só que ele estava focando na escala, no número, na recorrência realmente de compras, né, dentro da plataforma deles. E aí que está a importância não só medir, né, o que está acontecendo, mas também projetar aquilo para o futuro e você ver até onde você consegue chegar, até onde que dá para ir. E esse princípio termina também com as propostas, né, de vocês perguntarem como medir o que importa, questionar o que é medido e continuar confiar na própria na intuição. Também são 3 perguntas. A primeira: você já identificou os principais dados que guiam o seu negócio? A segunda: você consegue analisar todos os dados que mede para descobrir quais são as métricas que realmente importam? E terceiro: você está medindo alguma coisa? Isso que é mais importante. E chegamos no último princípio, o princípio 14, que na verdade é um princípio que já foi muito citado e falado aqui em todos os outros princípios durante o livro inteiro, que é basicamente referente ao dia 1. Acreditar que é sempre o dia 1. E Bezos, ele traz em todas as cartas deles aos acionistas, no final de cada carta ele acrescenta, como sempre, anexa uma cópia da nossa carta original de 1997, continua sendo o dia 1. Sempre retornando para essa carta em que lá ele apresenta a cultura e a estratégia dele para a Amazon para atingir esse crescimento absurdo que ele teve. O que significa, afinal, o dia 1? Já ficou claro que é algo importantíssimo para Bezos. E ele se refere à carta de 1997 todos os anos, lembrando aos donos de ações que na Amazon será sempre o dia 1. Mas o mais interessante é que o dia 1 é um conceito, não uma data. A Amazon surgiu como um negócio online. Não houve uma grande inauguração com balões, muito menos fogos de artifício. O primeiro funcionário foi o próprio Bezos, que logo em seguida contratou programadores, não vendedores. Então, por que a ideia do dia 1 é tão importante assim para ele? Em primeiro lugar, o dia 1 representa todos os princípios de liderança que ajudaram a Amazon a se tornar o que é hoje. É uma âncora é uma âncora para reconhecer e lembrar os valores iniciais e o foco obstinado em atender as necessidades dos clientes e até mesmo encantá-los. Em segundo lugar, o dia 1 é uma mentalidade, não uma lista de passos ou estratégias. É a mentalidade que determina todas as decisões. Foi pensada para manter todos da empresa focados em fazer o que é certo em cada situação, não apenas o que é possível, levando em conta o tamanho e a influência da Amazon. Porque,
como aqueles blocos de construção infantil, se a fundação não estiver estável, todo o resto acaba desmoronando. E aí chega-se no dia 2, que vale repetir o que o Bezos já trouxe na carta de 2016. O dia 2 é a inércia, seguida pela irrelevância, seguida pelo declínio triste e doloroso, seguida, por fim, pela morte. E é por isso que é sempre dia 1. No dia 1, pouca coisa, se é que existe alguma, são mais importantes do que o cliente. E aí voltamos àquele foco obcecado pelo cliente. E na carta 2016 ele também fala sobre esse foco obcecado. Seu foco pode estar na concorrência, nos produtos, na tecnologia, no modelo de negócio e em muitas outras coisas. Mas, a meu ver, o foco obsessivo no cliente é de longe o que mais garante a vitalidade do dia 1. Uma das partes essenciais na filosofia, aí continuando o livro, né? Uma parte essencial da filosofia e que é sempre o dia 1 é o que Bezos chama de resistir aos proxies. Para simplificar, os proxies, nesse caso que o Bezos utiliza, são quaisquer tipos de justificativas que as pessoas usam para culpar os outros por ações ou decisões abaixo do ideal. Os proxies oferecem às pessoas desculpas para que se distanciem ali das próprias ações. Exemplos bem comuns são as políticas, procedimentos internos, processos e às vezes até as ordens de outras pessoas. Já na Amazon, a política da empresa ou qualquer outro proxy não podem servir de desculpas para o funcionário utilizar para não fazer o que é certo para o cliente. É claro que todo negócio precisa de procedimentos e processos para que as coisas sejam feitas, de regras e melhores práticas para operar com eficiência. Mas esses procedimentos, políticas, regras e outros proxies nunca deveriam ser usados como desculpas para não se fazer o que é certo quando se trata de atender bem os clientes. Portanto, outra forma de dizer que Bezos descreve como resistir ali aos proxies seria: tudo bem se desviar das políticas e dos procedimentos, quando isso for o certo a se fazer em prol do cliente. Uma característica disso, que querendo ou não, que ele considera que a velocidade é mais importante do que a perfeição. No dia 1, as decisões são tomadas com rapidez. Alguém com autoridade está disponível para tomar decisões rápidas. Em geral, essa pessoa é o próprio fundador. Muitas vezes, ele é o único funcionário da empresa. No dia 1, não podemos esperar informações perfeitas e completas para tomar uma decisão. Escolhemos a melhor alternativa possível com as informações disponíveis. É preciso agir rápido. Como diz Bezos, uma cultura do dia 1 prioriza a velocidade em detrimento da perfeição, quando se trata de tomar decisões. No contexto do dia 1, a gente pode lembrar lá, voltar para aquela frase famosa dele, que a gente já citou ali até mesmo no princípio 2, um princípio anterior, quer dizer, em que é melhor tomar decisões com 70% das informações do que ser muito lento esperando até chegar aos 90%. E mesmo na carta de 2016, Bezos ele resumiu muito bem essa questão de as características do dia 1. Eis um pacote de ingredientes básicos para defender o dia 1. Ter obsessão pelo cliente e uma visão cética em relação aos proxies. Adotar tendências externas com entusiasmo e ser ágil na tomada de decisão. E o livro ele faz um comentário sobre isso. Em outras palavras, ou o seu negócio cresce ou então ele morre. Não existe meio termo. E a única maneira de evitar o dia 2 é acreditar que é sempre o dia 1. E como todos os princípios, esse princípio termina também com a proposta de você se perguntar 3 perguntas aqui, levantar essas 3 perguntas também para seus sócios ou quem está junto com você, para levantar essa questão do sempre é dia 1 e como você levar isso para a sua empresa. A primeira pergunta é: se o seu negócio tem mais do que 5 anos, pergunte a si mesmo o seguinte: o que nós fizemos lá no início que eu gostaria que ainda estivéssemos fazendo? Segunda pergunta: se o seu negócio tem menos de 5 anos, diga a si mesmo o seguinte: daqui a 10 anos, espero que estejamos ganhando muito mais dinheiro, mas também espero que a gente não tenha parado de. Complete então o que você gostaria que não tivesse parado. E a terceira: seja qual for o tempo de existência do seu negócio, pergunte a si mesmo o seguinte: o que posso fazer regularmente para criar uma mentalidade do dia 1?
E aqui é onde terminamos esse livro, e por aqui nós então passamos por todos os princípios construídos, né, vamos dizer assim, por Steve Anderson ao analisar as cartas de Bezos, em que ele levantou esses 14 princípios que levaram ao crescimento absurdo que a Amazon teve.